Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. E no vídeo de hoje eu vim responder, né, uma dúvida de uma inscrita, uma amiga inscrita aqui, que ela perguntou: Keila, faz um vídeo pra gente falando se vale a pena ter um nicho específico ou se é melhor trabalhar com várias coisas. Gente, e eu vou dar a minha humilde opinião pra vocês, de uma pessoa que trabalha com crochê já tem 7 anos, tá? E já passou por tantas coisas, gente. Meu Deus do céu. Eu já passei por muitas coisas nesse mundo do crochê, tá? Altos e baixos aí, tá? Então, assim, o que eu puder ajudar vocês, eu vou estar ajudando, só que na minha opinião, tá, gente? Então, não é nada, assim, certo, não tem nada certo ou errado nesse mundo do crochê. O certo é o que você acha que é melhor pra você, tá bom? Eu vou dar minha opinião sobre isso e o que eu acho que se é legal, se é válido ter nicho específico ou não. Mas vamos lá primeiro, o que é nicho? Nicho, gente, é um segmento que você escolhe dentro do crochê. Na verdade, o crochê, ele é um nicho, né? É um nicho do crochê, o que é algo específico que você fala. Eu trabalho com crochê, então meu nicho é crochê. Quando você fala do nicho do crochê, você tem segmentos. E os segmentos, eles são aquilo que você trabalha dentro do crochê. Então, dentro do crochê, a gente tem moda casa, que são as peças para casa, né? Que são tapete, jogos de banheiro, né? Passadeira, que mais? Tudo que é para casa, tá bom? Temos também aí moda infantil, né, bebê, aí maternidade no caso, que é sapatinho, roupinha de bebê, saída de maternidade, né, mantinhas, fraldas, biquinhos de fraldas. Temos também aí a parte de amigurumi, que é aqueles bichinhos que você faz, né, no crochê. E temos também parte de vestuário, que é roupas, né, saída de praia, biquíni, tudo que é vestuário. Então a gente tem vários segmentos dentro do crochê, né, minha gente? E aí, o que seria você segmentar ali o seu trabalho? É você escolher o que você vai trabalhar. E na minha opinião, gente, eu acho que sim, você tem que escolher um segmento. Eu falo isso pra vocês, por quê? Porque quando eu iniciei, há 7 anos atrás, eu já sabia fazer o crochê, né? Só que eu nunca tinha feito coisas de casa, moda casa. Eu comecei no crochê fazendo, gente, por incrível que pareça, eu comecei no crochê fazendo amigurumi, que foi aqueles polvinhos, né? Porque meus sobrinhos, eles são gêmeos e eles iam nascer prematuros. E aí eu fiz um polvinho, né, um rosa e um azul, porque eu tinha visto, né, que aqueles polvinhos de amigurumi seria bom para recém-nascido, porque os tentáculos ali imitavam o cordão umbilical. E aí eu fiz, gente, ficou assim, não ficou horrível, mas não ficou perfeito como deveria ser. Mas eu fiz com muito amor, com muito carinho para os meus sobrinhos, né? E eles têm até hoje, gente, eles têm 8 anos e até hoje eles têm os amigurumis que eu fiz pra eles. E aí depois eu fui pro sapatinho, fui pra fazer no tiarinha de bebê, né? Eu usava a linha fina, então eu usava a linha Anne, comprava aqueles rolinhos pequenininhos de linha Anne pra fazer sapatinho, pra fazer tiarinha. Aí eu fui e depois que eu fiz isso, gente, como eu já usava a linha fina, eu fui fazer cropped. Aí depois eu peguei e fiz biquíni, que era encomenda, fiz também uma blusinha pra usar na praia. Gente, eu assim, hoje eu fico olhando pra trás, eu fico, meu Deus do céu, como é que eu consegui fazer cropped e blusinha, sendo que hoje eu não sei, gente, hoje você falar pra mim, faz um cropped, faz uma blusinha aí, gente, eu não faço a mínima ideia de como que faz. Eu nem sei como que eu consegui fazer isso quando eu iniciei. Mas, gente, enfim, eu assistia videoaula, sabe? E a vontade que eu tinha de fazer, de aprender, era muito grande também, né? Tava ali iniciando no crochê. E aí, depois disso, que eu tinha passado pelo amigurumi, tinha passado pela moda, né, maternidade, tinha passado pelo vestuário,
Aí eu comecei a fazer coisa de casa. E eu comecei a fazer o quê? Pano de prato. Porque eu assistia muito a Josi de Paula e ela fazia pano de prato e eu achava lindo aqueles pano de prato, pano de prato que ela fazia kit, né, com pano de prato, gente. Eu comecei a ficar, assim, apaixonada por essa parte. E aí eu comecei a fazer os panos de prato, pano de prato. Aí depois eu descobri o canal da Paty Kelly Crochê, que foi ela fazendo aqueles tapetes econômicos. E aí eu fiz o meu primeiro tapete com fio 8. Eu nem sabia qual fio utilizava, né? Eu não sabia, eu vi que eu fui lá na coisa e comprei um barbante fio 8 amarelo. Eu lembro que o meu primeiro tapete foi amarelo. Aí eu fiz o tapete, ficou todo embabadado. Ficou todo embabadado, gente, mas eu fiquei tão feliz na hora que eu vi meu primeiro tapete. E aí, gente, a partir daquele momento eu me apaixonei por moda casa. Me apaixonei por moda casa, sabe? Aí eu tive algumas encomendas assim de sapatinho, de bebê, tive que fazer mais alguns polvinhos de amigurumi. E nesse início eu trabalhava com várias coisas, então eu não tinha assim, eu ainda não tinha escolhido o segmento de moda casa. Eu fazia de tudo, né? Mas estudando ali, né, vendo, pesquisando, vendo também outras meninas fazendo, eu vi que realmente daria mais certo pra mim se eu tivesse um segmento específico. E aí eu escolhi trabalhar só com moda casa. Então eu comecei a fazer tapetes, jogos de banheiro, pano de prato, né, pano de prato, e nunca mais voltei a fazer amigurumi, nem vestuário, nem nada disso, tá, gente? E o que eu percebi, que eu tive de experiência depois, né, aí já de 7 anos trabalhando com crochê, gente, é que sim, você precisa ter um nicho específico. Por quê? Porque você precisa ter um público-alvo, sabe? Para você vender o crochê, você que é iniciante, está começando agora, você tem que ter um público-alvo. E você não consegue definir um público-alvo se você fizer várias coisas, entendeu? Porque para você definir o público-alvo, você precisa ver qual que é esse público, qual que é a renda desse público, se é uma renda baixa, uma renda média, uma renda alta. Porque, gente, por exemplo, quando você define o público-alvo, você também tem que saber qual segmento que você vai seguir. Por exemplo, quem aí pega aí o segmento de amigurumi, não é todo mundo que compra amigurumi. Por quê? Porque o valor do amigurumi, o preço, é um preço alto, porque dá trabalho. Porque o fio é 100% algodão, dá muito trabalho fazer amigurumi, você tem que juntar todas aquelas partes, é um trabalho muito elaborado. Então, realmente, você precisa cobrar um preço alto. E não é todo mundo que vai comprar. Geralmente é quem tem uma condição melhor. Assim como vestuário. Também só compra roupa de crochê quem tem uma renda melhor. Por quê? Porque o valor é alto. É muito alto o valor, porque demora. São peças elaboradas, né? Então, assim, jogo americano, tem gente que só trabalha com jogo americano elaborado, gente, mas não é todo mundo que vai comprar aquilo ali, porque tem que ter uma renda melhor. Então você tem que saber o seu público-alvo. Você vai definir o seu público-alvo. Olha, eu tô iniciando o meu crochê. Qual que é o meu público-alvo? Para quem que eu quero vender? Eu quero vender para dona de casa que trabalha, que não tem, às vezes não tem um emprego, ela só depende aí da renda do marido. Então eu vou vender para dona de casa que trabalha de CLT e tem um salário baixo por mês. Então eu não posso trabalhar com peças caras, eu tenho que trabalhar com peças econômicas, peças para casa, coisa para casa, porque geralmente coisa para casa são peças econômicas, né? Tapete, jogos de banheiro, é lógico que tem aqueles tapetes, aquelas peças para casa que são luxuosas. Só que se você definir no seu público-alvo, você vai, mediante a isso, ver como que você vai trabalhar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de definir o seu segmento no crochê é definir o seu público-alvo. Eu vou trabalhar com quem? Eu vou trabalhar com vestuário, aí eu tenho um público de pessoas que têm condição melhor, são mulheres, né? São mulheres às vezes mais novas, que querem vestuário, não são mulheres mais velhas que querem vestuário, que são mulheres mais novas, né? Moças que querem vestir ali um vestido que tá na moda, né? Então, assim,
eu vou trabalhar com dona de casa, né, que não tem um salário muito alto, então eu vou trabalhar com peças econômicas para casa. E assim, quando você define o seu público-alvo, gente, já é meio caminho andado. Porque aí depois disso você define o seu público-alvo, depois disso você define as estratégias de venda, entendeu? Porque aí você vai atrás dessas pessoas. Então, a primeira coisa é definir o público-alvo e depois você vai escolher o seu segmento que você quer. Então, sim, gente, eu acho válido sim você escolher o segmento que você vai trabalhar. E fixa nele, gente, sabe? Não, eu vou trabalhar com moda casa, mas eu vou ficar nele aqui um mês e vou parar, porque não deu certo. Não, gente. Se você escolher um segmento, você tem que ir com ele até o fim. Eu iniciei fazendo várias coisas e depois que eu escolhi o segmento de moda casa, foi depois de quê? Eu acho que de 1 ano trabalhando com crochê, fazendo várias coisas, que eu escolhi o segmento de moda casa e nunca mais saí. Já tô trabalhando com esse segmento já tem 6 anos, tá? Então, assim, por exemplo, se hoje em dia uma pessoa chega perto de mim e fala, nossa, eu queria igual uma menina chegou perto de mim esses dias, eu falei que eu faço crochê, né, aqui perto de casa. Eu tava pra imprimir a etiqueta, aí eu falei, porque eu faço crochê, envio e tal. Aí ela foi e falou assim, nossa, eu queria tanto um roupinha de bebê, você faz? Eu falei, não faço. Atualmente eu trabalho só com moda casa, que são tapetes, jogos de banheiro, pano de prato. Aí ela, tá, entendi. Entendeu, gente? Porque é isso, você tem uma coisa definida, tá? Então é válido sim, facilita muito o seu trabalho, porque você sabe como que você vai trabalhar, quais os materiais que você vai comprar, né? Você sabe como que vai fazer a ação de vendas, para quem, como que você vai fazer os anúncios. Então, eu acho sim que você deve escolher o seu segmento dentro do crochê, tá bom? E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você já escolheu o seu segmento, comenta aqui, você trabalha com qual segmento no crochê, que eu vou amar saber qual que é o segmento de vocês aí, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!